Amém? Graça e paz? Amém. Quantos estão felizes nessa noite com Deus? Aleluia! Já quero agradecer a oportunidade aos meus pais e bispo. Para mim é um motivo de muita honra e de muita alegria. Fico um pouco nervosa porque é uma grande responsabilidade, mas amém. Aqueles que trouxeram sua Bíblia, abram sua Bíblia comigo em Lucas 9, 23. Amém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra, amém? Aqueles que puderem. A Bíblia vai dizer assim: e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Pode se assentar, igreja. A Bíblia vai me dizer que Jesus, ele estava fazendo o convite a todos. Ou seja, Deus estava fazendo um chamado abrangente. Ele não estava selecionando pessoas. Olha, você não pode me seguir, Bertana não pode me seguir. Você pode, não. A Bíblia diz que Jesus, ele dizia a todos. Ou seja, aquele que quiser me seguir, só precisa se negar a si mesmo. Tem que estar pronto a se negar. E aqui eu também começo a entender o propósito de Deus, que era ser como Jesus, era caminhar como Jesus caminhou, era viver como Jesus viveu. Esse era o propósito de Deus para nós, sabe? Era que realmente a gente fosse imagem e semelhança de Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele é aquilo que era para nós sermos. Ele é o padrão que era para a gente ser. E por isso que esse era o propósito do Senhor. Sabe, eu nunca vi Jesus seguindo modernidade, eu nunca vi Jesus seguindo status, não. E eu percebo que a geração de hoje, ela tem necessidade e ela precisa seguir alguém, ela precisa ser parecido com alguém. Enquanto, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente já tem um modelo perfeito, a gente já tem um padrão perfeito que é Jesus Cristo, sabe? Certo dia, eu estava passeando com o pastor Victor, a gente estava no shopping, e ele comentou algo que o amigo dele falou com ele. O amigo dele está indo embora para os Estados Unidos, e ele conhece um pastor dos Estados Unidos. E ele disse assim para o Victor: olha, eu estou aproveitando para fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque não tem como eu andar com esse homem e ser o que eu era. Não tem como eu caminhar com esse homem e ter a mesma vida. Eu falei assim, ele está errado. Porque a motivação dele não deveria ser o homem. A motivação da mudança da vida dele não deveria ser olhar para o homem. Não que seja errado ter homem como modelo, não. Eu falei, sabe por quê? Se um dia esse pastor que ele tanto ama se desviar, ele se desvia também, porque a motivação, ele mesmo disse, que não tem como caminhar com ele sem haver mudança. Mas e Jesus Cristo? O que ele representa na vida dele? O alvo, o foco dele deveria ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo perfeito, ele nunca vai errar com você. O homem pode errar. E é por isso que muitos acabam se frustrando dentro da igreja. Exatamente por seguir um padrão, olhar para um padrão e desejar, não, se aquela pessoa cair, meu Deus, eu acho que eu caio junto. Quantas pessoas não pensam assim? E a gente está tendo muito problema na geração de hoje. A gente tem cada vez vendo jovens, pastores, cada vez mais declinando. Por quê? Porque não tem olhado para Jesus Cristo como alvo. Não tem olhado para Jesus como um foco. E Deus está nos chamando nessa noite para olhar para Ele como um alvo dele. Amém? Gente, de quem que é essa água? Amém. Gente, meu corpo se estremece todo. Aleluia.
Amém. Aleluia. Sabe, caminhar com Deus não é uma tarefa fácil. Nunca foi. Porque caminhar com Ele vai exigir de nós certas renúncias, sabe? Ir a Deus, a gente pode ir como estamos. Não é errado, muito pelo contrário, a gente deve ir faminto, sedento, para a presença de Deus. Mas decidir caminhar com Ele vai exigir de nós que a gente deixe algumas coisas para trás. Aquilo que o pecado fez de nós. Aquilo que não agrada a Ele, aquilo que não convém dele. Mas como assim, pastora? As igrejas de hoje têm só dito assim: venha a Deus como estás e permaneça como estás. Enquanto na verdade eu leio na Bíblia negue-se a si mesmo. E o que a gente tem visto na geração de hoje é uma geração que quer Jesus, mas não quer renunciar nada por amor a Ele. É uma geração que fala que ama Jesus, mas não demonstra isso em atitudes. Sabe? Então, que a gente possa entender que é ir como eu estou, mas não é permanecer como eu estou. Sabe? E a gente só vai conseguir mudar aquilo que o pecado fez de nós quando a gente verdadeiramente decidir caminhar com Jesus. Sabe, se a gente entender que a caminhada com Ele vai nos converter e vai converter o nosso coração e vai nos convencer do nosso pecado, seria muito mais fácil. Porque a gente fica pensando, mas se eu for até Ele, se eu me achegar até Ele, eu vou ter que deixar certas coisas para trás. Eu não estou pronta para deixar certas coisas para trás. Ah, mas pastora, se eu decidir caminhar com Ele, eu vou ter que deixar o meu namorado para trás. Mas pastora, se eu decidir caminhar com Ele, sabe aquele emprego, eu vou ter que deixar. Ah, mas pastora, se eu decidir caminhar com Ele, sabe as minhas vestes, eu vou ter que mudar. Mas se a gente entender que é só dar o primeiro passo, deixar que Ele nos transforme, deixar que Ele faz o resto. Porque quem vai nos convencer do nosso pecado é a caminhada com Ele. Ele que vai tirar a raiz do velho Adão que há em nós. Sabe, é Ele que vai trazer a transformação que nós precisamos. Mas o primeiro passo precisa ser dado, a primeira atitude precisa ser dada diante da presença dEle. Sabe? E eu tenho convivido muito com jovens lá na Concilig, sabe? E eu tenho visto uma geração que diz que é tão feliz, mas tão deprimente por dentro. Tão sedenta por Jesus, tão sedenta por amor. E elas ficam procurando em algo, em bebida, em festas, em pessoas, algo que está em Jesus Cristo, sabe? E eu tenho tentado mostrar o amor de Jesus, eu tenho tentado falar de Jesus, na medida que eu posso, com todo respeito, sabe? Porque não é uma tarefa fácil ser luz, aonde só habita um monte de trevas juntos. Não é fácil você querer ser luz, é difícil, porque muitas das vezes o nosso corpo lá dentro, quem trabalha em lugares assim vai me entender, o nosso corpo lá dentro se sente cansado, a gente se sente abatido, porque só ter você lá dentro é complicado, mas com oração a gente vai transformando, sabe? Não é você se moldar a eles, mas é eles se moldarem a você. O nosso problema hoje em dia é que a gente tem pisado em lugares, mas também tem sido conveniente com pessoas para tentar se encaixar. Enquanto, na verdade, a Bíblia não me diz que Jesus se encaixava, e sim que ele transformava o ambiente que ele estava. E quantos de nós temos feito isso? Nós negamos a Jesus diariamente quando a gente está em um lugar e a gente não demonstra que Ele está conosco. A gente nega a Jesus todos os dias quando a gente não fala do amor dEle. A gente nega a Jesus quando a gente está em lugares onde a gente deveria ser luz, mas a gente tem sido conveniente. Quando a gente faz isso, nós estamos negando o sacrifício dEle, nós estamos negando aquilo que Ele fez por nós. Amém? Aleluia. Sabe, muitas das vezes caminhar com Jesus
Não vai ser quando eu só tenho o microfone na mão, não vai ser quando ele me dá carro, não vai ser quando ele me dá emprego dos sonhos, não vai ser quando ele me dá aquilo que eu tanto oro. Muitas das vezes caminhar como Jesus, muitas das vezes a gente vai ter que aprender a perder. Muitas das vezes caminhar com Jesus é abraçar o deserto com ele. Mas se ele está no deserto, eu te garanto que é muito melhor. Muitas das vezes, caminhar com Jesus vai ser sobre abraçar 2 pães. Calma aí, 2 pães e 5 peixes? Isso, perdão. 5 pães e 2 peixes, do que uma mesa corrompida, aonde ele não está. Sabe? Muitas das vezes a gente só segue a Jesus se ele nos dá algo. Muitas das vezes a gente só segue a Jesus por conveniência. Não, porque se ele me der, aí eu sigo. Se ele fizer... E o que ele fez lá na cruz por você? Não adiantou? E o sacrifício dele por você? Porque você nem merecia. Sabe? Eu falo que, olhando pra mim, eu nem merecia tudo aquilo que eu tenho hoje. Porque só o sacrifício que ele fez por mim já basta. Eu não tenho que exigir nada. Sabe, se eu for parar para pensar, quem tem que exigir algo de mim não sou eu, é ele. Sabe, e a gente tem invertido os papéis. A gente está exigindo muito e fazendo muito pouco para ele. A gente está pedindo demais e orando muito pouco e buscando muito pouco. Sabe? Muitas das vezes, a gente só segue a Jesus, não, se eu tiver enquanto eu tiver com o microfone na mão, enquanto eu estiver pregando, enquanto eu estiver cantando, aí eu sigo. Mas se ele tirar o meu microfone, se ele tirar eu do louvor, se ele tirar eu do ministério de dança, não sigo mais. Quantas igrejas não têm feito isso? Quantas pessoas não têm pensado isso? Enquanto, na verdade, é a gente que deveria se humilhar mais perante ele. É a gente que deveria sacrificar mais. Sabe? Hoje em dia, o evangelho está muito assim, eu banco um voto de um dia com Deus, Deus vem, ele faz porque ele é fiel e está tudo bem, eu não preciso mais. O evangelho virou um evangelho muito promocional, parece, vem aí 1 e leve 2. Ore por um dia e ganhe uma vida inteira. Enquanto, na verdade, o meu relacionamento com Deus é diário. É todos os dias eu afirmar a minha decisão de caminhar com Ele. É afirmar todos os dias, Deus, eu estou aqui. Independente do que vier, independente do deserto, eu permaneço na tua presença. Porque eu posso dizer algo para vocês, os dias não ficarão fáceis. Se você acha que já está difícil hoje, eu não quero amedrontar e nem estar, mas vai ficar cada vez pior. E a Bíblia ela vai me dizer que os limpos se purificarão cada vez mais. E os sujos se sujarão cada vez mais. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que parece ser do Senhor, mas não é. Há caminhos e há promessas que parecem ser de Deus para a sua vida, mas eu te garanto que muitas das vezes elas não são. Não é todo mundo que diz assim, eis que vos digo, é promessa. Nem todo mundo que bota a mão na sua cabeça está com Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe, os meus pais sempre me ensinaram muito isso. A gente tem que tomar cuidado com quem bota a mão na nossa cabeça. Eu sempre fui muito chata. Sabe, que nós possamos ter esse zelo pela presença, pela palavra do Senhor. E quando eu leio a parte negue-se a si mesmo, eu entendo que é realmente eu negar a mim, é negar aquilo que o pecado fez de mim. Ah, mas pastora, o mundo diz que eu só sou eu verdadeiramente quando eu abraço meus impulsos, as minhas limitações, quando eu abraço aquilo que eu sou. E se eu te disser que nem mesmo você sabe quem você é? Porque quando o pecado entrou na vida de Adão, nós perdemos a nossa identidade original. Ou seja, nem você mesmo sabe quem você é. Por isso que a nossa identidade está nele. Então,
Quando eu leio essa parte, negue-se a si mesmo, é realmente se negar, é realmente se humilhar, é realmente dizer, Deus, eis-me aqui. Deus, tira de mim aquilo que o pecado fez de mim. Tira de mim aquilo que não te agrada e coloca em mim o teu espírito. Coloca em mim, Senhor, a tua identidade sobre mim. Sabe? Aleluia. E quando eu leio a parte da cruz, eu entendo que a cruz é realmente a minha afirmação e a minha decisão de caminhar com Ele. Hoje em dia não se tornou bonito de falar de cruz. Hoje em dia não é poético falar de cruz. Mas foi a cruz que fez tudo isso valer a pena. Foi a cruz que me fez estar aqui. E quando eu acho que eu não devo carregar a cruz, eu me torno egoísta porque Ele um dia carregou. Quando eu acho que eu não devo carregar a presença dele sobre mim, quando eu acho que eu não devo carregar a identidade dele sobre mim, quando eu acho que eu não devo caminhar com ele, eu estou negando todo o sacrifício dele e eu me torno um egoísta. Porque tudo isso foi por mim, foi por você. Sabe? Nós vivemos no evangelho da graça, mas nós esquecemos que ele não foi de graça. Sabe? Muitas pessoas dizem assim, mas quando eu tiver uma certa idade, aí eu me converto. Eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer hoje, eu vou viver a minha vida hoje, aí quando eu estiver lá com meus 50, 40 anos, aí eu levanto minhas mãos pro céu, vou para a igreja, peço perdão por tudo que eu fiz, e é assim. E não é bem assim não, sabe? A gente ri, mas não é bem assim não. Porque não foi de graça. Teve um preço. E esse preço foi um preço muito alto. Muito caro. E quando Deus estava queimando essa passagem no meu coração, eu já tinha ministrado uma vez no culto de manhã. E Deus falava assim, eu quero que você ministre essa passagem de novo. Eu falava, não, Deus, eu quero uma passagem nova. Fala comigo. Não, eu quero que você ministre essa. Às vezes eu fico brigando com Deus. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei da minha adolescência. Porque o que não me fez ceder foi entender que ele morreu por mim e eu não podia ceder. É entender que o sacrifício dele não foi em vão. E quando todas as vezes que eu estava passando por isso, eu li essa passagem, eu falava, Deus, o teu sacrifício não foi em vão por mim. Então eu vou permanecer na tua presença. Eu não vou ceder porque eu sei que não foi de graça o que o Senhor fez por mim. Teve um preço. O Senhor teve que renunciar muitas coisas para vir no meu lugar. E Deus me fazia lembrar disso. E Deus também me fez me lembrar da infância. Sabe? Porque a minha infância ela não foi fácil. Principalmente na época da escola. Mas quando eu entendo que eu não estou perdendo a minha vida, mas eu estou ganhando por renunciar ao mundo, é muito mais fácil. Quando eu era pequena, quando eu era adolescente, as pessoas falavam assim, mas por que você não aproveita a sua adolescência? Você é uma menina jovem, você deveria sair, você deveria aproveitar mais. Eu falava, não, eu estou ganhando. Você acha que eu estou perdendo, mas eu estou ganhando, permanecendo na presença dele. Para mim não é sacrifício permanecer na presença dele. Para mim não é doloroso permanecer com ele. Muito pelo contrário. Mas a gente precisa entender isso. Que o sacrifício dele não foi em vão. E quando eu leio a parte siga-me,
Eu entendo que se eu seguir Jesus, Ele vai deixar pegadas para que eu não me desvie. Porque se Jesus ele for na minha frente, Ele vai deixar pegadas para que eu possa andar no caminho correto. A gente tem muito medo de entregar o controle na mão do Senhor. E Deus muitas das vezes está dizendo assim: entregue o controle da sua vida nas minhas mãos. Entregue a tua vida para mim, deixa que eu te conduza. Deixa eu conduzir os teus passos, eu vou deixar pegada para que você não caia, para que você não se desvie. E caso você cair, tem um louvor que diz: se acaso eu tropeçar, eu sei que você me segurará. E é isso que faz. Quando a gente vacila, Ele nos segura. Mas para que Ele nos segure, para que Ele nos conduza, para que Ele nos prepare, é necessário deixar Ele conduzir a sua vida. É necessário deixar que Ele conduza os seus passos. A gente tem muito medo de entregar o controle nas mãos do Senhor. Porque a gente sabe que se Ele controlar, muita coisa vai sair fora do nosso controle. Muita coisa sai. Mas eu digo que se Ele está no controle, é muito melhor do que eu estar no controle. É entregar a direção, é entregar o centro nas mãos do Senhor. E aí você me pergunta: mas Cauana, como é que eu faço para caminhar com o Senhor? Como é que eu faço para que eu renuncie, para que eu abra mão? Eu falo que quando nós temos raízes em Deus, quando nós estamos firmados com o Senhor, fica muito mais fácil abrir mão do nosso pecado. Fica muito mais fácil a gente deixar a nossa criatura, o nosso velho eu para trás. Fica mais fácil a gente renunciar, porque só renuncia e só abre mão aquele que tem raiz. Aquele que verdadeiramente conheceu o Senhor no profundo. Aquele que verdadeiramente conheceu o Senhor no secreto. Cauana, mas como é que eu faço para amar a Deus cada vez mais? Desejar a presença dele cada vez mais? Uma vez eu ouvi uma pregação que a pastora dizia assim: o amor, ele repara o valor. Mas quando a gente sabe o valor, a gente não repara. Ou seja, quando nós temos raízes em Jesus, a gente não repara o valor. Porque a gente sabe quem Ele é. E a gente não abre mão. Sabe? O mundo pode até abrir mão de você. Mas Jesus, Ele não abre mão de você. Ele não desiste de você, porque Ele sabe o preço que Ele pagou por você. Ele sabe o preço que Ele pagou por você. E Ele sabe que você tem uma promessa. Ele sabe que você tem uma identidade. E essa noite Ele está querendo colocar a identidade dEle sobre você, sabe? Não abra mão daquilo que o Senhor está fazendo em você. Não abra mão dos princípios que Ele está colocando em você. Muitas das vezes também caminhar com Deus vai ser defender aquilo que Ele está gerando em você. Vai ser defender os princípios que Ele está colocando em você. É não abrir mão, é dizer: Deus, eu estou aqui. Amém? Vamos nos levantar, o ministério de louvor já pode vir, amém? Sabe? Feche os seus olhos, comece a dizer para o Senhor aquilo que Ele precisa transformar em você, sabe? Comece a pedir para o Senhor, sabe? Transformação. Fala: Deus, o que o Senhor quer que eu transforme, o que o Senhor quer tirar de mim. Pai, me mostra aquilo que não te agrada, me mostra aquilo que não provém do Senhor. Coloca a tua identidade em mim, Pai. Eu quero, Pai, ter uma identidade do Senhor sobre mim. Comece a clamar essa noite pela presença do Senhor.